da tribuna. Declaração de líder, presidente da bancada do PSDB. Bom dia, nobres colegas, a presidente em exercício, Andressa Marques, bom dia. Pessoal, eu vim falar um pouquinho do sábado passado. Como inúmeras vezes eu realizei, pela ONG que eu presido, a averiguação de maus tratos. Nós realizamos uma denúncia, que até o vereador Bortola comentou aqui no outro dia. A gente sai do conforto da nossa casa para salvar vidas voluntariamente. Chegando no local, se constatou a olho nu que se tratava de um caso de extremo maus tratos, negligência, seguida de morte. Para minha surpresa, ele estava morto, superlotado de bicheiras, que a gente chama tecnicamente de miíase, ectoparasitas como pulgas, carrapatos. Um cão esquelético, eu até peço que passem as imagens, por favor. A gente tentou o possível para que elas não ficassem tão fortes como a gente enxerga pessoalmente. Eu vou transcrever o laudo veterinário do pós-morte para que vocês possam entender o que aconteceu nesse dia. Atesto para os devidos fins que no dia 8/2, às 15h15, um canino sem raça definida, macho, de pelagem preta, não castrado, com média de 13 anos. Nessa avaliação, o animal apresentava lesões de miíase e sujidades ao longo de todo o corpo, caquexia extrema, desidratação, mucosas pálidas, sem sinais vitais, ectoparasitas. O animal veio a óbito por omissão de cautela, negligência, sugerindo maus tratos dentro de sua própria residência, deixando atestado que essas lesões não ocorreram do dia para a noite, como, por exemplo, a perda do seu globo ocular direito em função das bicheiras que assim o consumiram. O cão foi consumido por larvas e bichos até o fim da vida dele. O que nos choca é que, em meio a essas evidências claras e atestado de maus tratos por uma veterinária, o tutor, se é que assim pode ser chamado, foi encaminhado até a delegacia, mas nesse dia o delegado plantonista, ele enxergou que não houve a intenção de aferir maus tratos. Cabe pontuar que existe a figura de crimes culposos, temos advogados aqui que podem também nos esclarecer sobre isso, sem intenção de cometer, mas, de qualquer modo, mesmo assim, sendo punidos. A Lei Sanção, que alterou o artigo 32 da Lei 9605/98, passou a prever o seguinte. Se puder passar as imagens, por favor. Quando tratar de um cão ou gato, a pena das condutas descritas será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Guarda quando o animal sobrevive. Em uma ocorrência simples, é isso que aconteceu no sábado, colegas. Uma ocorrência simples. Ele saiu antes de mim, sorrindo e chamando um Uber. Então, salta a minha indignação aqui em relação ao não cumprimento da Lei Sanção, não só nesse caso, mas em diversos outros casos que eu abordo. E eu também quero agradecer aos meus colegas pela empatia unânime dessa frente parlamentar sobre o direito dos animais, que vocês estão vendo, através desse caso, a importância disso, dessa discussão que a gente tem aqui. É agradecer
pelo aconchego que vocês me trouxeram, todos vocês, meus nobres colegas, nesses dias que eu, pessoalmente, recebi muitas críticas. Só mais uma parte aqui para mim, falar para vocês o seguinte. Hoje, enquanto vereadora, é o meu primeiro mandato, vocês enxergaram com mais facilidade, ficou visto, né, mais claramente as críticas que são apontadas a quem trabalha na causa animal. Mas antes disso, eu já era, então, presidente da ONG Sem Raça Definida, e o que vocês viram no decorrer dessa semana, eu passo há 15 anos. Né? Então, na verdade, ficou evidenciado mais claramente pela mídia, porque aqui estou. Mas antes disso, eu era tratada igualmente ou até pior. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo aconchego. E era isso por hoje, senhora presidente. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora